você no vigor, renovar diligentes, fazendo o que tem a ordenar, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os segredos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação e o teu sangue nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Felizes porque podemos juntos estudar a palavra de Deus no dia de hoje através da Escola Dominical Online. Mas, durante a semana, temos aprendido também ao ler a palavra de Deus. Eu quero convidá-los hoje a irem comigo ao Velho Testamento. Nós vamos para o livro de Provérbios. Vamos para o capítulo 6 de Provérbios. Provérbios 6. E nós vamos estudar hoje como você administra o seu tempo. E como você administra o seu tempo? Bíblia aberta. Então vamos ler um versículo do capítulo de Provérbios 6. 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Bíblia lida, oremos. Senhor, é tão bom nós estarmos juntos para aprender da Tua palavra. Alegres porque todos os dias ela tem falado conosco. E agora vem nos alimentar como juntos estamos para estudar através da Escola Dominical Online. Que a Tua palavra nos dê orientação, nos guie e me usa como um canal para falar em Teu nome. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Como você administra o seu tempo? Todos nós recebemos diariamente 23 horas e 56 minutos. O que temos feito com todo esse tempo? Muitos, no tentar usar o tempo, eles têm uma busca pessoal intensa, profissional, o mercado de trabalho exige, os estudos são contínuos e tem consumido muito a energia das pessoas, as motivações e deixando muitas vezes de estar atento às prioridades. E eu gostaria neste estudo que a gente pensasse um grande perigo que tem causado dificuldades na sociedade hoje, em nível nacional e internacional, e é um alerta, que é a preguiça. E as pessoas têm, devido a ela, administrado muito mal o seu tempo. A preguiça tem atrapalhado muito a vida das pessoas. Por quê? Porque o preguiçoso, na verdade, apenas ama a si próprio e está indiferente às necessidades do seu próximo. O preguiçoso, na verdade, as atitudes dele têm demonstrado que, nesse administrado tempo, ele tem descuidado um pouco da sua espiritualidade,
da sua sabedoria e do senso de seu projeto. E eu estava a ouvir uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, e ele tem uma definição muito importante para nós, no início do nosso estudo, a respeito do perigo da preguiça na nossa administração do tempo. E o reverendo Augusto Nicodemos nos diz: a preguiça é um vício que se enraiza no coração e se manifesta como uma apatia persistente em relação a responsabilidades e deveres. O problema da preguiça, inclusive ela é considerada pela Igreja Católica Apostólica Romana como um dos 7 pecados capitais, está lá em último lugar, ela tem atrapalhado a vida das pessoas no assumir suas responsabilidades e deveres, tanto na sociedade quanto diante de Deus. Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi um exemplo de vida de trabalho, porque normalmente as pessoas têm a preguiça relacionada a não querer trabalhar. A preguiça impede, na verdade, que a pessoa se desenvolva em termos materiais e, pior ainda, em termos da sua vida espiritual. E para estudá-la com mais profundidade, o livro de Provérbios a coloca, e ela é no livro de Provérbios, uma personagem vilã. Ela é uma personagem vilã no livro de Provérbios, a preguiça. Na época em que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou os 7 pecados capitais dentro da sua doutrina, em paralelo, né, foi colocado os 7 também, que são virtudes. E a contraponto à preguiça é a diligência. E é claro que a diligência, a aplicação, o cuidado, o bem fazer do seu trabalho, isso, na verdade, agrada a Deus. E é claro que em Provérbios nós temos o livro que é fascinante, até desafio aqueles que estão a participar da Escola Dominical Online a lê-lo, se não leram. E é um livro que muitos têm durante o ano lido 12 vezes. Porque além de ler outros textos bíblicos, leem um capítulo por dia. E cada mês eles leem o livro. E eu desafio aí, um desafio para todos nós que não fazemos, fazer isso, se sentir no coração, é claro. E Provérbios ensina o nosso relacionamento do homem para com Deus e com as demais pessoas, mas alerta sobre a preguiça. Então a personagem ali presente constantemente no livro é a preguiça. E quando a gente vai dando uma sobrevoada no livro de Provérbios, lá no capítulo 19, versículo 24, já começa a mostrar essa vilã para nós. O preguiçoso mete a mão no prato, veja bem, e não quer ter o trabalho de levar a boca. E Provérbios, Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, a sua maioria, é claro, ele lá no capítulo 22, 13, ele traz para nós uma outra colocação dessa vilã perigosa, presente na época de Salomão, há 3.000 anos atrás, como hoje. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele sempre dá uma desculpa. O preguiçoso sempre gosta de dar uma desculpa. Tem um leão lá fora, né? O leão está sempre lá fora. E nós não temos perigo nenhum, porque nós temos o leão de Judá, que é o Senhor Jesus, a cuidar de nós. Em Provérbios 10, 26 ainda, há uma comparação interessante nessa vilã, a preguiça. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Então compara o preguiçoso como um vinagre, como uma fumaça. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E Provérbios 24, 30, aí um tipo de uma panorâmica mostrando a vilã no livro de Provérbios. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E ele vai colocando agora Provérbios 24, 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos à sua superfície. Ele não cuidou. Coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruína. O preguiçoso, ele não tem prazer de trabalhar. Ele não tem prazer de fazer as coisas. Ele é negligente. E observe que ainda no versículo 32 de Provérbios 24 nós encontramos:
tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Então, Salomão observa muito bem essa vilã, a preguiça. E temos que estar em alerta em relação a ela, diante do tempo que temos recebido. Nós estamos administrando um tempo de vida dado por Deus e nós temos que saber trabalhar com ele e tomar cuidado com a preguiça. Provérbios 6, o texto que a gente vai estudar hoje, ele começa com esse texto já que eu li inicialmente. Vai ter com a formiga, é a orientação de Salomão, a orientação da palavra de Deus, a orientação de Deus para nós. Ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Isso é o versículo 6 de Provérbios 6. Depois a gente vai fazendo uma análise mais detalhada. No 6:8, ela trabalha para o futuro. No 6:9, deixa a preguiça de lado. No 6:10, o dorminhoco. 6:11, Provérbios, nós temos o resultado da preguiça. 6:12, o homem perverso por causa da preguiça. E 6, 7 e 8, as ações inteligentes que nós podemos aprender com a formiga. Então, observe a formiga. E é claro que hoje, no estudo, nós vamos observar a formiga. Embora nós não damos muita importância à formiga. Pode ver, a gente observa mais as crianças, atentas mais ao comportamento das formigas do que o adulto, né? E nós vamos observar hoje no estudo e aprender com a formiga, na administração do nosso tempo, como sabiamente fazer isso nos dias atuais em que o tempo nosso tem um valor imenso e o que nos cerca hoje, as redes sociais, elas dão um valor imenso ao nosso tempo, as TVs, tudo que é feito hoje para a grande massa dá valor enorme ao tempo e o ser humano esquece de dar valor ao seu tempo e administrar sabiamente o tempo e não está em alerta à preguiça. A primeira coisa importante que a gente observa é a formiga, e essa analogia é feita biblicamente no livro de Provérbios, e há outros animais que a própria natureza é usada por Deus para nos orientar. Então aí nós vamos aprender a primeira coisa, quais são as estratégias? Isso é muito hoje o mercado profissional, empresarial, os coaches da vida, né? E a própria vida, nós temos que ter estratégias para viver bem e técnicas também do ensino das formigas. Então nós vamos aí aprender didaticamente hoje, vamos ter uma aula com elas. Em primeiro lugar, as suas estratégias e técnicas de ensino. No próprio texto bíblico de Provérbios 6, ele vai fazer isso conosco. Veja bem, a primeira preocupação aí, no primeiro versículo, vai ter com a formiga. Vai ver a formiga. Ó preguiçoso, ele está chamando a atenção. É claro que pede ao preguiçoso para quê? Para ele ver o formigueiro. Interessante, né? Nós todos já tivemos contatos com o formigueiro, né? Senão eles estão aí para serem vistos e observados. É claro que a pergunta sempre paira, né? Por quê? Por que Salomão, aí sendo usado por Deus, nos chama para essas estratégias e técnicas do ensino das formigas na administração do nosso tempo? Primeira coisa importante, né? As formigas, elas têm as suas colônias e elas têm uma organização imensa. Eu até coloquei aí para nós, né? Elas derrubam as folhas, cortam as folhas, coletam a seiva, transportam as folhas. Há uma organização imensa nessas formigas que são diligentes, elas não são preguiçosas. Faz a inspeção, devolve, aceita, transporta. Elas fazem todo um trabalho muito intenso, né? Nós até estudamos isso quando fizemos os nossos ensinos fundamental e médio, e elas fazem um trabalho imenso, elas têm uma organização imensa, e isso é próprio delas, e elas nos orientam a como viver assim. E uma coisa que chama a atenção nas formigas, né, nas suas estratégias e técnicas, na administração do seu tempo, elas trabalham em equipe. Hoje, tudo na vida é equipe. Nós dependemos de todas as pessoas. Eu estava a ler um livro que falava dos lavradores e a menina na escola ficava muito triste, porque os colegas da escola dela eram
os pais tinham outras profissões, ninguém tinha o pai como agricultor, como lavrador. Então a professora orientou: olha, filha, se o seu pai não trabalhar para nós, se não produzir alimentação, não adianta o médico, o engenheiro, o advogado, eles não vão sobreviver. Então ele tem uma importância muito grande. Nós somos uma equipe, nós somos uma aldeia global. E as formigas provam isso. A estratégia dela é trabalhar em equipe. A pessoa que vive isolada, sozinha, egoísta, egocêntrica, ela não está realmente bem. E ela não pode fazer o trabalho, porque nós dependemos uns dos outros e mais de Deus, principalmente de Deus. E elas são super proativas. Talvez a palavra mais própria, eu usei ela mais desses coaches modernos que dão palestras para motivacionais nas empresas, nas escolas e assim por diante, das igrejas. Elas têm iniciativa, né? Elas têm iniciativa muito grande. Você pode observar, todas elas têm iniciativa, elas estão ali para agir, para fazer. E uma coisa que chama a atenção muito em relação às formigas, que elas têm as suas estratégias e técnicas, elas têm um respeito mútuo entre elas. Pode observar, as formigas se respeitam tremendamente. E é claro que a gente vive numa sociedade e estamos muito em alerta. Nós estamos, em espanhol é nini, né? Em italiano é nini, em português é nem. Nós estamos vivendo uma geração muito carente de trabalhar, de deixar a preguiça de lado. E o que é essa geração nem trabalha e nem estuda? E um dado que me chamou a atenção ao estudar para a lição: em cada 5 jovens brasileiros de 15 a 29 anos não trabalham e nem estudam. É um dado muito forte. Nós estamos vendo uma sociedade em que os jovens, adolescentes, as crianças estão crescendo, desenvolvendo, sem o prazer de trabalhar. Elas gostam de uma preguicinha. Para levantar da cama tem uma preguiça enorme. Para ir à escola hoje, mesmo as pessoas para trabalhar, uma preguiça enorme. Muitos até, mais um pouquinho tal. A preguiça é uma coisa trabalhosa e nós adquirimos essa preguiça quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Antes de pecar, eles trabalhavam, eles faziam as atividades. Depois que pecaram, o trabalho ficou um fardo, um peso, né? E aí a gente percebe o mal trabalhando presente e atrapalhando a vida de trabalho. Lembrando sempre que todos iremos trabalhar na eternidade com Deus. Jesus Cristo enfatizou muito bem isso. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho é algo que está no DNA do ser humano. E aí os jovens, adolescentes, não estão nem trabalhando e nem estudando. É uma coisa séria. E por isso, Salomão, aí usado por Deus, nos alerta. Provérbios 6:6 ainda. A parte final. Considera os seus caminhos e ser sábio. Vamos aprender com elas. Vamos conhecer suas estratégias. E a gente acabou de ver. Trabalho em equipe, respeito mútuo. E aí ele vai continuando. Uma coisa que me chamou muita atenção ao estudar as formigas, elas não têm calendário nenhum, né? Elas conhecem todas as estações e não têm preguiça nenhuma de acordo com o tempo. Nós não sabemos muitas vezes, vivemos num país tropical, discernir quando é inverno, outono, primavera, verão. Nós não temos muito isso claro, não é? E elas não têm calendário nenhum, mas elas estão ali diligentemente fazendo o seu trabalho. Não existe preguiça nenhuma na ação delas, no contexto, no habitat que a gente vive com as formigas. E avaliando uma colocação de uma clínica psicanálise, orientando-nos para estar em alerta, não ter preguiça. Então a psicologia coloca para nós formas técnicas para que a gente não se deixe levar pela preguiça, que é pecado. Tenha objetivos claros e definidos. É o primeiro. Faça a atividade tediosa ser divertida. Lembre-se de suas conquistas. Crie uma agenda, planejamento do dia. Saiba dizer não. Comece o dia corretamente. Não espere que tudo seja perfeito. Elimine as distrações. Procrastine menos. Essa é uma palavra muito perigosa nos dias atuais. O que é procrastinar? É ficar adiando, vai adiando. A preguiça faz você adiar e acaba não cumprindo a tarefa, a missão. Agora observe bem. Provérbios 6:6 ainda. Estamos conhecendo as estratégias e técnicas de ensino
das formigas. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos, e a última parte do versículo, ser sábio. Ser sábio. É claro que o tempo nosso da vida, a gente tem que ter muita sabedoria, que é, todos nós nascemos inteligentes. Há uma terminologia muito usada nas escolas, você é burro, né? Às vezes até maridos chamando as mulheres, são uma besta, né? Na verdade, quem chama o outro é o inteligência todos têm, o que não tem é sabedoria. E é fundamental nós pedimos a direção de Deus, a sabedoria de Deus. Aí observamos o rapaz lendo uma Bíblia, recebendo a orientação, recebendo a sabedoria. Quem dá a nossa sabedoria para administrar o nosso tempo é Deus, através de Jesus Cristo. Então, nós devemos pedir a Deus sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria faz a gente compreender o tempo que a gente está vivendo, faz a gente valorizar bem. A Bíblia é clara, o passado já está realizado, né? Temos que aprender com o passado para não repeti-lo no presente. O futuro, nós todos estaremos com Deus na eternidade, nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos que viver o presente, aproveitar bem o presente, cada minuto, cada segundo, morder bem cada um deles. E o próprio salmista, né, no Salmo 90, 12, ele orienta-nos, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então nós temos que aproveitar bem cada dia, viver bem cada dia com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a vida é passageira, é temporária. Então nós temos que aproveitar com sabedoria a vida como pai, mãe, esposo, esposa, avô, avó, filho, filha, enfim. E uma coisa importantíssima, tudo que você fizer, como as formigas, faça bem feito e faça tudo com amor. Eu não posso dizer que as formigas façam com amor, é uma coisa instintiva, mas nós devemos fazer tudo com amor que nos é colocado. E eu gosto muito do Albert Schweitzer. Ele tem uma frase muito significativa. Não devemos nos contentar em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. As formigas, elas estão ali a agir com as suas estratégias e técnicas, e elas têm o respeito mútuo entre elas, e elas, pelo que a gente percebe no seu trabalho incansável, elas têm um amor enorme pelo que elas fazem. E é o que acontece também com aquele que administra o tempo, administrar o tempo com amor, fazer o melhor dele, e não somente falar do amor, mas praticar o amor. E os formigueiros são resistentes. Pode observar, você que tem fazendas, sítios, você observa muito bem, você tenta tirar de um lugar e vai para outro e assim por diante. E elas são unidas, as formigas são unidas. Isso é importantíssimo na sociedade. Nós vivemos numa aldeia global, nós somos interdependentes, numa aldeia nacional, numa aldeia estadual, numa aldeia municipal e numa aldeia familiar. É importantíssimo a unidade e a união, juntos, né? Trabalhando em prol do bem comum e mais ainda da obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser unidos, como Jesus Cristo nos orientou. E as formigas aprendemos com ela, né, na administração do tempo, como estamos administrando o tempo, as estratégias e técnicas dela, e aprendemos aí com ela a sermos unidos. E no Evangelho de João, capítulo 17, 21, Jesus orienta: peço que todos sejam um. Nós somos um, nós nos completamos, nós somos importantes, todos no reino de Deus, na obra do Senhor, na igreja de Cristo. E uma boa aprendizagem com as formigas, elas são amigas umas das outras e também elas não machucam suas companheiras. Isso é observável ali pelos cientistas, né? Não machucam umas das outras. E é isso que nós temos que aprender. Nós somos amigos, nós somos importantes, todos somos importantes no reino de Deus, todos somos importantes no mundo atual, no Brasil atual, nos estados onde estamos, nos municípios, nas famílias que estamos, e procurar não ferir ninguém, não machucar ninguém, tomar cuidado com o nosso falar, que seja um falar sábio, que a gente percebe muito bem aí em relação às formigas. E um preguiçoso é muito sério. Por isso, a orientação de hoje do texto
desagrada a Deus. Deus não gosta de pessoas preguiçosas. E é claro que como administrar o tempo? Então o perigo de hoje aí, alertado pelo texto de Provérbios 6, é a preguiça. E nós vimos aí como as formigas trabalham o seu tempo com as suas estratégias e técnicas para que ele seja bem administrado e que façamos segundo o querer de Deus no tempo de vida que Ele tem nos dado até então. Mas, em segundo lugar, como você administra o seu tempo? A pergunta é essa, a todos nós. A gente viu a primeira parte, agora a segunda parte. O planejamento para o futuro das formigas. Então, essa palavra é chave na vida das formigas. Elas têm planejamento. E muitas pessoas enfrentam sérios problemas porque não planejam as suas vidas. Seguem a filosofia do cantor carioca, não é? Que antigamente chamava, que o nome dele é Gessé, porque ele era evangélico, hoje é Zeca Pagodinho. E o Gessé, que veio da Assembleia de Deus, hoje ele canta uma filosofia, deixa a vida me levar, vida leva, e aí até português não está correto, mas muita gente faz isso, deixa a vida ir levando, sem planejamentos. E as formigas aí estão a nos ensinar que o planejamento para o futuro. E quando a gente vai lendo o texto de Provérbios 6, 8, agora, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Olha bem, elas têm uma logística muito grande de guardar e estocar alimentos para a estação do inverno. Essa logística delas é extraordinária. Elas fazem isso muito bem. Eu aprendi muito isso quando era criança na escola, ensinei na aula de educação artística a fábula A Cigarra e a Formiga. Né? E ali ensinava as crianças, já desde pequenas, que nós temos que estocar. Podemos até cantar, mas nós temos que trabalhar, tem que desenvolver. A preguiça não deve fazer parte da nossa vida. E aí a gente vê com as formigas essa peculiaridade, né? O planejamento para a sua vida, que é fundamental a todos nós. Mesmo instintivamente elas sabem algo que nem todas vão usufruir daquilo. Todas estão trabalhando em prol do bem do coletivo, em prol do formigueiro, em prol do alimento. Mas nem todas vão sobreviver, a sua vida é tão curtinha, simples, mas elas pensam no bem da colônia. Assim também somos nós, pensamos no bem do reino de Deus, da igreja de Cristo, e também no bem da nossa sociedade, no bem do mundo atual, no bem do Brasil, do bem do estado em que estamos, do município e da família que estamos. Elas vão planejar, não importa se elas vão usufruir do alimento, mas elas estão ali pensando no bem da coletividade. E é um trabalho conjunto para estocar o formigueiro. Isso é chave para a vida daquele que serve a Deus, daquele que vive em sociedade, é chave, pensando sempre no bem comum. E elas fazem isso porque elas têm o futuro à frente. É claro, o futuro pertence a Deus, nós devemos também planejar esse futuro. E o planejamento facilita o trabalho e auxilia as pessoas a alcançar o objetivo. Eu observo, trabalho com adolescentes, fico contente porque encontro muitos com bons planejamentos para o futuro, mas a maioria dos adolescentes que eu trabalho, eu sempre pergunto, qual universidade vai fazer? Não sei. O que pretende profissionalmente ser? Não sei. Nós estamos num momento assim, triste de ver essa geração sem saber o que vai fazer, sem planejar o seu futuro. E o planejamento é indispensável em todas as áreas da nossa vida. E aí as formigas mostram para nós, nesse momento do nosso estudo de hoje, elas pensam no futuro. E o planejamento é fundamental na nossa vida pessoal, financeira, profissional e tantas outras. Necessitamos dele. Lucas 14, 28, aí referenda o que nós estamos a entender. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Nós temos que imprimir, ensinar desde pequeno aos nossos filhos. Né? Nos lembramos quando éramos crianças,
Muitos de nós queríamos muitas coisas, mas nossos pais mostravam olerite. E nós queremos até trabalhar para ajudá-los nas despesas da casa, né? Hoje nós vemos uma sociedade em que os pais não alertam os filhos, estão a oferecer muitas vezes coisas para os filhos sem avaliar. Eu conheço pais que endividaram tremendamente para dar brinquedos caríssimos aos filhos. A criança recebeu, jogou fora e estão hoje com a dívida para pagar. Não ensinaram os filhos realmente que tem que se planejar, tem que se viver dentro do orçamento. E as formigas o fazem. É claro que Provérbios 6, 7 ainda, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Isso chama muito a atenção. Ela não tem líder, não tem chefe, comandante. E elas não têm uma liderança entre elas. Mas todas elas têm consciência das suas responsabilidades no formigueiro. O mesmo acontece conosco. Nós temos o chefe maior. Nós temos o nosso chefe, que é Jesus Cristo. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos conduz. E nós somos conscientes das responsabilidades que nós temos na sociedade coletivamente. Nós temos consciência do nosso trabalho, da nossa missão aqui na Terra. E especialistas de aproveitar as oportunidades no verão. Elas são especialistas, elas são expert, vamos dizer em inglês, nesse plano. Aproveitar as oportunidades. Nós somos na vida também assim. Nós vamos envolvendo, né? Nós temos a infância, a adolescência, a fase da juventude, a fase de preparação para entrar na fase adulta, e tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser feito com planos. Primeiramente, é claro, nós pedimos a orientação de Deus e depois nós vamos desenvolvendo, e elas estão, as formigas ali, totalmente abastecidas nas épocas das chuvas. Elas estão preparadas para o inverno, e a pessoa que aproveita a oportunidade que lhe é dada, e é fundamental ensinar os nossos jovens a se preparar, a se aproveitar na fase certa, na juventude, dos estudos, porque o futuro vem pela frente e os que estão preparados poderão realizar grandes coisas. E a gente se lembra, quando pensa nessa ação das formigas, no seu planejamento, e nesse administrar o tempo que lhe é dado, pequeno, mas ela o faz muito bem. Lembramos de José do Egito. José do Egito foi vendido pelos irmãos, saiu da casa do seu pai, lá Jacó, foi levado para o Egito, e lá ele teve a sua experiência, nós já conhecemos muito bem, e ele foi, Deus o chamou para que ele se tornasse governador do Egito. Nós conhecemos toda a história, desde que ele foi para o Egito, foi caluniado, foi para a prisão, e da prisão foi levado ao governo, e ali o faraó teve um sonho em que ninguém decifrava, e José foi usado por Deus. Deus deu sabedoria para ele decifrar as vacas magras, vacas gordas, mostrando ao Egito, ao faraó, que iriam ter 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E José usou a mesma estratégia, né? Foi colocado pelo governador ali para administrar o Egito, e ele guardou toda a alimentação nos 7 anos de fartura, para que enfrentasse os 7 anos de fome. Em Gênesis 41, 34, a gente observa bem isso. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, e nos 7 anos de fartura. Veja aí a sabedoria de Deus dada a ele. O ensino das formigas, o planejamento das formigas. Gênesis 41, 35. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Versículo 36 de Gênesis 41. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E Faraó aproveitou a oportunidade ali e colocou José para administrar aquilo. Ele viu em José que era a pessoa sábia, certa, para administrar o tempo de fartura, o tempo de fome, como governador do Egito. Então aproveitou a oportunidade. Nós estamos vivendo um momento especial de mudanças e tal, e muitas coisas têm surgido e oportunidades têm sido nos dadas para realizar grandes coisas para o reino de Deus, para a obra do Senhor, e nós temos que aproveitar essa oportunidade. E em Gênesis 41, 38, a gente vê claramente isso, que o faraó não perdeu a oportunidade quando viu ali um homem, um servo de Deus, preparado para estar no seu governo.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Nos dias atuais é fundamental a nossa relação para com Deus, a entrega a Deus, a vivência com Deus. É a única sabedoria que nós temos para viver as nossas missões e cumprirmos nosso papel enquanto estamos ainda nesse mundo. E o versículo 39, de Gênesis 41, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Você tem a sabedoria, né? A sabedoria para que você exerça esse papel. E o 40, de Gênesis 41. Administrarás a minha casa, olha bem, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Entregou para ele a administração do país, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Ele viu, ele não pregou Deus para Faraó, ele não fez evangelização com Faraó, coisas desse nível, mas a vida dele, a palavra dele, guiada por Deus, ali a prática dele, tocou no coração de Faraó, e Faraó usou, e ele foi um instrumento de Deus para salvar não só o Egito, mas todo o mundo da época e o povo de Israel, a sua família. Mas, em último lugar, não é? Como você administra o seu tempo? A gente viu, aprendendo hoje com as formigas, elas têm estratégias e técnicas, mas elas, um segundo ponto que as torna sábias, e realizam muito bem o seu trabalho, e administram muito bem o seu tempo, elas têm o planejamento para o seu futuro. Mas, em último lugar, o perigo da preguiça da administração do tempo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos esse problema, todos nós. De manhã, não vontade nem de levantar, né, e trabalhar. Né, os nossos filhos não querem nem ir estudar na escola, não querem nem levantar. Então, veja bem as questões, às vezes, para ir às comunidades religiosas, está chovendo e tal. Ai, que preguiça ali, está chovendo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um pecado que não agrada a Deus e atrapalha a nossa vida material e principalmente espiritual. Então, o perigo dela na administração do tempo. E Provérbios 6:9, Salomão, usado por Deus, aí fala conosco: o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Há muitas outras colocações em relação ao preguiçoso no livro de Provérbios. Desafio você a ler e descobri-las. Aí, no caso, especificamente, é o dorminhoco. Aí está falando a esse preguiçoso dorminhoco. Ó, preguiçoso, até quando ficarás deitado, né? Ele coloca para nós aí, ficar deitado sem fazer nada. É uma coisa assim, muito danosa, né? Ficar sem fazer nada, não exige nada. Você pode dizer, mas o Domenico De Mastro, lá, o italiano, criou o livro O Ócio Criativo. Realmente produzir, não é uma questão, não é que não fazia nada. Esse descansar que o Domenico, o italiano, colocou, que mudou um pouco a maneira de ver o mercado de trabalho, ele fazia, realizava alguma coisa, produzia algumas coisas. O problema é que a pessoa fica deitada, não produz nada, sem fazer nada, não quer fazer nada. E a gente foi criado para fazer, para trabalhar. Nós fomos criados para exercer os nossos dons. Nós recebemos os dons para que eles fossem desenvolvidos em todas as áreas. E ele coloca ainda agora, no capítulo 6 ainda, versículo 10 de Provérbios: um pouco mais para dormir, um pouco para tosquenejar. Aí um termo que ele usa no texto, né? O que é o tosquenejar? É uma soneca. Então aquelas piscadas que a gente dá quando está assistindo uma palestra, um sermão, coisa desse nível, tosquenejado. E muita gente tem sofrido até acidentes de carro por causa do tosquenejar. O corpo está querendo dormir, não é hora de dormir ali naquele momento. Então o texto aborda esse problema sério do sono, da preguiça, da indisposição mental que a pessoa tem. É sério isso, tem que ser analisado. E ele faz uma descrição aí no texto que a gente leu, como se o ser humano estivesse morto, né? E ele coloca muito bem aí para nós, olha aí: um pouco para encruzar os braços em repouso. Parece que a pessoa está morta, ela não quer fazer nada, ela está indiferente. E ele escreveu aí, ó, dormir com aquele sono profundo, né? E há muitos aí levantam tarde, 2, 3 horas. Nós temos esses jovens que nem trabalham nem estudam,
fica uma madrugada inteira aí nos seus jogos da internet, aí, e chega, não quer levantar de manhã, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Isso é alarmante, porque está destruindo a sua vida física, a vida está se tornando um fardo para a sua família também, cria problemas sociais e vem as consequências. E nós observamos em Eclesiastes 4, 5, colocado para nós, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, agora o versículo, Provérbios 6:11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem amado. O que vai acontecer? Essa pessoa vai passar necessidade. Tem passado necessidade, tem sido um peso para a sociedade, porque ela realmente não faz nada. E as consequências são lamentáveis. É uma pobreza inesperada. Nós temos aí os programas no YouTube, né, os canais do YouTube, tem o chamado Primo Rico, que é muito bom, né, o trabalho que eles fazem, a orientação, mas em contraponto tem o Primo Pobre, que também o cara não tem nada de pobre na cabeça, o cara é inteligentíssimo, ele sabe como trabalhar. E ele mostrando para o pobre como administrar o seu tempo, como administrar os seus bens, mostrando para a sociedade como deve ser visto. Normalmente a pessoa que não tem essa visão, ela gasta tudo, ela não guarda nada, e ele orienta as pessoas, né, para guardar, porque não sabemos as despesas que possam surgir, de repente um acidente de carro, uma enfermidade ou coisa desse nível. Nós temos que preparar, se estamos a casar, ter famílias e tal, temos que ter ali as reservas necessárias para a nossa vida em família, numa emergência. E ele orienta isso. Gostei muito desse programa, o Primo Pobre. E ele tem trazido pessoas interessantes para orientar as pessoas em como ter uma vida realmente sábia e também saibam, na verdade, fugir da preguiça, tenha planejamento e assim ele orienta, né? E, infelizmente, a necessidade o atingirá. Virão problemas, virão dificuldades, porque a pessoa não se preparou e é claro que a preguiça a levou realmente a cair numa situação complexa e difícil nos dias atuais. Concluindo, a preguiça é vista como uma forma de negligência espiritual. Então nós temos que estar muito alerta na administração do nosso tempo e não deixar que a preguiça atrapalhe a nossa vida, né? Temos que aprender com a formiga. Ela nos deu hoje as estratégias, ela nos mostrou a importância do planejamento e o perigo de não agir realmente como elas o fazem. E a preguiça é vista na Bíblia como uma negligência espiritual. Quando nós vemos Mateus capítulo 25, 24, chegando por fim o que receberam o talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. É a parábola, né, dos talentos, e a pessoa não trabalhou com eles por causa da preguiça, foi negligente, e o preguiçoso é negligente. E o versículo 26, fechando nessa parábola, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Então, observe aí que o servo sofreu consequências por ele não trabalhar, não exercer o seu papel, não usar o tempo que ele teve, e a preguiça o atrapalhou. Mas o apóstolo São Paulo, concluindo, em 2 Tessalonicenses 3,10, ele exorta para quem não deseja trabalhar. E é uma orientação séria, e eu tenho visto muitos pais lembrando os filhos, não fazendo isso com os filhos, mas muitas vezes têm vontade de fazer com os filhos, porque eles não estão trabalhando e nem estudando. E aí nós vemos, 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aí o contexto ali do apóstolo Paulo ficava intrometendo nas vidas alheias, ficava atrapalhando a vida, era um fardo. Por isso nós temos que estar em alerta na administração do nosso tempo e jamais deixar que a preguiça atrapalhe a nossa vida e aprender com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Os 3 anos do ministério dele, ele não, em nenhum momento,
ele teve isso. Ele exerceu, ele trabalhou, cumpriu o seu papel e graças a ele, ao trabalho de Cristo hoje, nós temos a vida eterna, temos a salvação através dele, porque nos arrependemos dos pecados, pedimos perdão por eles e o recebemos como Senhor Salvador. E hoje nós temos garantido a eternidade por causa do trabalho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora então orar. Senhor, como é bom nós aprendermos de Ti. E a Tua palavra tem falado ao nosso coração a respeito da administração do tempo. Que possamos aprender sabiamente contigo a usá-lo da melhor forma possível, cumprindo o nosso papel e jamais deixar que a preguiça atrapalhe a nossa vida, Senhor. Que possamos ser como as formigas, diligentes, exercendo a nossa missão enquanto estivermos nessa vida para a Tua glória, Senhor. Guarda os pais, dê sabedoria aos pais para orientar seus filhos e que a sociedade em si seja uma sociedade diligente para o bem comum e muito mais nós, como cristãos, para a glória de Deus. Queremos agradecer ao Pai porque a mulher que ora, Rosinha Sarti, completou mais um ano de vida. Cuida dela, Senhor, a abençoe, a proteja e a use como tem feito até o momento. Agradecemos muito ao Pai pelas mulheres que oram, pela dedicação que elas têm tido ao Teu trabalho e o suporte em oração para a Escola Dominical Online. Queremos ao Pai também nos lembrar das mães, cuida de cada uma delas, abençoe os seus caminhos e agradecemos muito por elas, pelo que elas fizeram em nós, por nós e as que já estão na glória com o Senhor Jesus. Queremos lembrar também do casal Sandro e Denise, que tem um amor ao Teu trabalho e tem nos auxiliado também na Escola Dominical Online, Senhor. E seja, ó Pai, operando na sua família, Senhor, cuidando especialmente da sua mãe, Senhor, assistindo-a com a Tua graça, Senhor, e abençoando o seu caminhar. E seja, ó Pai, com a cirurgia do Itamar, Senhor, abençoando o que ele vai realizar, cuidando dos médicos da sabedoria para operar aquele jovem. E seja, ó Pai, acompanhando também o reverendo Ronaldo Lidório, Senhor, após a cirurgia, na sua convalescença, cuida do Teu servo, guarda seus familiares também, da Elizabeth. Estivemos orando por ela na semana anterior e o Senhor a levou para morar contigo. Que o Senhor conforte os seus corações, Senhor, e os seus familiares ali em João Pessoa, na Paraíba. Colocamos também, ó Pai, os familiares da Santina, ali do bairro For do Tempo, confortando o coração deles, Senhor, e dando a eles também o anteparo que eles precisam nessa hora da ausência de sua ente querida. E seja, ó Pai, também com o aluno da escola Antônia, Senhor, com o tumor que está comprimindo a sua visão. Seja operando esse tratamento e retirando, ó Pai, através da ação dos médicos, o tumor para que ele tenha uma vida normal, esse adolescente, Senhor. E seja confortando também a família Aro, Senhor, especialmente a Yara e seus filhos, com a perda do seu ente querido. Dá a eles o conforto que eles necessitam, Senhor. Guarda, Senhor, o Marcelo Bragantino, cuida dele, cuida desse tratamento, cuida da sua vida, Senhor. E seja operando em tudo que está sendo feito e dando sabedoria à sua esposa, Lucelena, para auxiliá-lo. Guarda, Senhor, a mãe da Denise, Senhor, que está acamada, doente. Restaura a sua saúde física e espiritual. Cuida, ó Pai, da nossa vizinha Sueli, no seu tratamento, no que ele está sendo feito, Senhor, em relação a ela e seu filho Bruno. Guarda, Senhor, o Eduardo Taquinaca, continua cuidando do seu Gregolon ali, no tratamento que ele faz. A Cida Citrone, Senhor, Sandra Citrone, Senhor, cuida dela, Senhor, abençoe o seu tratamento e agradecemos ao Pai, porque ela vai se alegrar com mais um ano de seu filho. Guarda, Senhor, também a família Gardenal, especialmente o Hélio, o assista com o Teu poder. Guarda a Carmo, dá sabedoria a ela, do auxílio a ele. E seja, ó Pai, com os Mateus, Senhor, eles precisam do Senhor, o filho do Ari e Suzana e o filho do coração da Patrícia, Senhor. Guarda o Alexandre, Senhor, sua esposa Sueli, seja acompanhando o tratamento dele. E seja, ó Pai, com o Reginaldo Mussim, guarda, Senhor, o proteja, com a Tânia ali na Itália também, com o Sidney, Senhor, tanto o Sidney, Senhor,
de Apiaí quanto o Cid lá de Tietê. Guarda, proteja, abençoe o seu tratamento. Seja, ó Pai, com os familiares do pastor Sidney, que faleceu essa semana. Conforta o coração dele e a sua comunidade religiosa. E não esquecemos, ó Pai, do irmão da Eudinha. Precisa do Senhor. Seja ali operando, atuando. E os familiares também da Terezinha, lá do orfanato, o artesanato que faleceu essa semana. Seja ali a confortar, dando suporte ao seu esposo e a família como um todo nessa hora difícil. E nos lembramos, ó Pai, do Giorgio Romano. Ele está ali em Jaú, Senhor, com a sua esposa Thaís. Ela é neta da nossa irmã Nadir Santos. E seja abençoando o tratamento dele. Ele está com problema de hemofilia, está fazendo químio para que possa fazer o transplante, Senhor. E seja acompanhando todo esse processo. E agradecemos muito, ó Pai, pelo seu irmão Giovanni, que poderá fazer a doação para ele de sangue e medula. Guarda essa família, Senhor. Dá suporte ao Jorge e Thaís para passar por esse momento. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez pela Escola Dominical Online, especialmente com as pessoas que participam e agora estão também necessitando do Teu poder, da ação Tua, tanto no plano físico e espiritual. E seja com elas, as ampare e as proteja. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar o hino. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grande multidões, o exército comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestir sua armadura, em seu poder achar, no bolso sempre achados, velando em oração, e em meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, amasso triunfal, a voz combate o reino, virá a vacilar, então eternamente será o vencedor no céu.